Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Aqui estamos nós, cheios de bem-aventurança, alegria, porque estamos dentro de um período magnífico. Depois da celebração de Mahasamadhi de Shri Ramana, nós tivemos também Ramnavami ou Rama Jayanti, né? Estrela natal de celebração de Shri Rama, avatar de Vishnu. E hoje é véspera de Hanuman Jayanti, a estrela natal de Shri Hanuman. Por isso que a gente trouxe Hanuman aqui no centro do nosso altar. Então, no dia de amanhã, nós vamos ter um vídeo especial para falar aí de alguns elementos aí que de repente não são tão conhecidos a respeito deste Murti, desta imagem sagrada, né, deste ícone tão amado, tão celebrado em toda a Índia, correto, Mohini? Correto. Eu realmente sugiro que vocês assistam, acompanhem esse vídeo que vai ser lançado amanhã, porque ele traz alguns aspectos de Hanuman que para muitos, mesmo aqueles que conhecem essa face da divindade, pode ser que se surpreendam, pode ser que tenha ali alguma novidade. E mesmo que vocês já conheçam essas informações, é sempre bom recordar e se conectar com esse aspecto tão maravilhoso do divino. Muito bem. Também a gente vai aproveitar para já fazer todas as falas oficiais do dia 5 e do dia 20, porque nós recebemos aqui uma tarefa e essa tarefa demandou uma organização de texto aqui que depois de fazer a leitura aqui a gente provavelmente já vai dar o nosso mantra de despedida e fechar este vídeo. Portanto, nós recordamos, né, todo dia 5 e todo dia 20, embora este vídeo vai sair, né, vai ser publicado no dia 22, então você vai estar assistindo isso no dia 22. Nós sempre recordamos, né, que este é um serviço espiritual, é um Guru Seva, é um serviço ao Guru, e que também é um serviço de devotos para devotos. Então a gente recorda que você pode apoiar, contribuir, né, solicitar junto dos seus recursos em amplo sentido a continuidade, o suporte para este Seva. Nós somos infinitamente gratos a todos vocês que têm nos dado esse suporte todos os meses, né? Alguns mais esporadicamente, não importa, porque Dana justamente é uma oferta espontânea, de coração. A generosidade que nasce do entendimento de que nós estamos realizando esse Seva juntos. Então, se essa for uma possibilidade para você, considere. Para nós é bem importante, nós conseguimos dessa maneira priorizar esse trabalho e sustentá-lo dessa forma. Gratidão profunda, profunda. Né? Queremos agradecer porque uma queridíssima irmã da Sangha disponibilizou recursos para a gente poder trocar as nossas cadeirinhas aqui, que já estão um pouquinho velhas, e assim a gente agradece imensamente. Proporcionará conforto para que a gente possa estar aqui trabalhando, né, traduzindo, separando texto, gravando as lives aqui ao vivo ou os vídeos aqui com vocês. A gente agradece imensamente. Pois bem, então agora sem delongas, vamos aqui para o nosso tema. A gente recebeu uma mensagem, né? Essa mensagem foi dirigida diretamente a mim, mas aqui nós vamos juntos respondê-la, né? Li um apontamento de Bhagavan, você postou no Telegram, que me tocou profundamente. Nosso inconsciente é um armazém de bom e mau karma, e Ishvara escolhe o que trará para nosso melhor. Sinto tanto amor nesse apontamento, a aceitação do que foi instantânea. É possível um vídeo para comentar sobre o apontamento de Bhagavan? Acho que é sobre destino e escolha. Muito bem. Então, assim, o apontamento, né, em questão, ele está na obra Imortalidade Consciente. Quer dizer, pelo menos é um lugar em que esse apontamento apareceu. Pode ser que ele esteja no Conversas com Shri Ramana Maharishi também, mas
com convicção eu posso dizer que está no Imortalidade Consciente. Então lá nós vamos encontrar o ensinamento de Bhagavan, que afirmou assim, a irmã que trouxe, a queridíssima irmã, ela trouxe o essencial, né? Mas vamos fazer a leitura da resposta completa de Bhagavan. Deus, Ishvara, manipula os frutos do karma. Ele não os adiciona ou tira. O subconsciente do homem e da mulher é um armazém de karma bom e ruim. Ishvara escolhe neste armazém o que ele vê melhor se adequará à evolução espiritual no momento de cada homem ou mulher, seja agradável ou dolorosa. Portanto, não há nada arbitrário. Pois muito bem, né? Então aqui, né, quando nós escutamos esse apontamento de Bhagavan, isso posicionaria, né, esse apontamento posicionaria Bhagavan como determinista, né? Algumas pessoas podem dizer, bom, então a ideia do karma, ele de uma certa forma é a expressão filosófica do determinismo dentro da cultura hindu. E não podemos dizer que está exatamente errado essa proposição. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas em comparar, né, a filosofia hindu com outros sistemas filosóficos. Acho que isso deve ser feito com bastante cuidado, porque às vezes os conceitos podem ser muito díspares, né? E a Índia já é assim, o conhecimento metafísico da Índia já é suficientemente complexo só de você comparar os pontos de vista que existem lá, só na Índia. Você pega budismo, Vedanta, bom, o Advaita, a não dualidade, ela é uma categoria de conhecimento que se subdivide em vários apontamentos distintos, pontos de vista distintos, né? Mas de qualquer forma, a gente poderia dizer que sim, há um certo determinismo nisso. Mas eu acho que tem uma coisa interessante no apontamento, quando diz que Ishvara, ele colhe do subconsciente, né? Do nosso subconsciente. De uma certa forma, a gente poderia dizer que dentro de nós há miríades de universos paralelos. E em cada universo deste, nós estamos desempenhando um determinado papel, cuja mente de vigília não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Em outras dimensões, em outras possibilidades. Então, quando é dito que nada é arbitrário, é porque mesmo que uma pessoa tivesse, sei lá, 8 possibilidades diferentes de destino, o que nós precisamos saber aqui é que Ishvara vai escolher aquilo que melhor favorecerá aquela jiva, aquela alma, né? Esteja num corpo masculino ou feminino, isso não importa. Ok? Então, quando a gente escuta isso, quer dizer, então Ishvara escolheu o melhor, mas tinha o pior, tinha o mais do melhor, o que são as outras coisas que tem? Então é infinito. A possibilidade de vivência disso que é o destino é algo que escapa completamente da nossa razão. Mas, ao invés de ir por esse caminho de reflexão, eu senti que tem alguns outros pontos úteis para trazer. E especificamente, eu gostaria neste vídeo de apresentar para vocês o que eu separei num estudo comparativo só dentro do conteúdo filosófico da Índia sobre o conceito Ishvara. Então, assim, nós tivemos uma pergunta num determinado momento, eu acho que há 2 vídeos atrás, mais ou menos, talvez há 1 vídeo atrás, dessas de chamada de Dana, né? Em que nós falamos sobre os fundamentos do Atma Vichara e em vez de abrir aqui as portas do comentário espontâneo, eu fiz uma série de apontamentos, peguei, né, uma série de apontamentos de Bhagavan, eu fiz uma seleção, né, desses apontamentos e a gente foi lendo para que a gente fosse o mais pragmático possível e ao mesmo tempo que nós pudéssemos ofertar o máximo de informação precisa sobre o Atma Vichara. Eu gostei desse formato, espero que vocês tenham gostado também. Aliás, a gente está sempre aberto a ouvir o que vocês sentem que
funciona melhor dentro do canal, o melhor meio de se comunicar com vocês. A gente agradece muito se vocês puderem compartilhar isso. Eu senti que levantar tópicos, trazer apontamentos, fazer as leituras e não deixar a mente derivar muito, abrindo várias janelas, seria bastante produtivo. Ainda mais quando a gente pega temas que, por um lado, são complexos, então merecem mesmo uma apresentação cuidadosa, e por outro lado, temas que podem se tornar vídeo referência dentro do canal. Quer dizer, qualquer hora que alguém pergunta, fala sobre tal coisa, você tem um vídeo de referência que pode ser compartilhado, que pode ser endereçado à pessoa. Então vamos dizer que alguém queira falar sobre Ishvara. O que é Ishvara? Pois este, pretendemos aqui, seja um vídeo de referência, para que você possa saber, não tudo, porque é muita coisa, mas pelo menos o fundamental, e talvez até um pouco mais do que o fundamental, sobre Ishvara. Portanto, eu e Mohini vamos fazendo a leitura aqui do que eu separei. Então, de início, as primeiras definições aqui são de dicionário. Então, esses são informações que são comuns a todos os dicionários de sânscrito que eu encontrei. Ishvara, um conceito filosófico hindu de Deus, referindo-se ao Ser Supremo, que é o Senhor e governante de tudo. O hinduísmo usa o termo Ishvara exclusivamente para se referir ao Deus Supremo num sentido monoteísta. Então esse é um ponto importante, né? Porque, por vezes, nós escutamos a opinião, né, de algumas pessoas que quando vão fazer a análise sobre o hinduísmo, acabam falando que o hinduísmo ele tem um panteão e, portanto, ele dista do monoteísmo, da visão monoteísta, né? Mas sim seria uma visão politeísta. Alguns dizem que é panteísta. Bom, enfim, vai derivando aí, né? Mas o conceito de monoteísmo existe no hinduísmo e ele é abarcado pela ideia ou epíteto Ishvara. De acordo agora com a visão de Nyaya Vaisheshika, então isso é uma abordagem filosófica em que Ishvara moldou este universo por sua vontade, a partir dos átomos sempre existentes. Isso, algumas vezes você quiser procurar um pouco mais sobre isso, você pode pesquisar atomismo hindu. Então, o átomo provavelmente é uma ideia que surgiu da Índia, aliás, átomo e Atman é tão próximo, e isso porque eles têm o mesmo sentido, que é o indivisível. Então, tinha essa noção, né? Ele agrupou, né? E, pois todo efeito, por exemplo, uma jarra, deve ter a sua causa. Este mundo, portanto, sendo um efeito, deve ser precedido por uma causa. E esta causa é justamente Ishvara. Esta causa não podemos ver, porque Ishvara não tem corpo visível. Não porque ele não exista. Esta causa tem ele o próprio conhecimento infinito e é também chamado todo misericordioso. Nele está todo o conhecimento infinito e toda a misericórdia divina. No início da criação, ele criou os Vedas. Ele é como nosso Pai, que está sempre empenhado em nos fazer bem. Já vou trazer um spoiler de leitura adiante. Aqui, em Nyaya Vaisheshika, Ishvara nunca ocupa um corpo. Pelo menos nunca encontrei isso dentro de estudos comparativos. Mas, em outras abordagens, sim, ele pode ter um corpo. Porém, na mesma visão filosófica, Ishvara não apenas deseja criar o universo, ele também deseja dar alguma trégua ou descanso a todos os seres vivos. Deseja provocar a dissolução. Assim, sob certas condições de tempo, aqui a gente vai usar o tempo, por exemplo, de pralaya, ou seja, dissolução, ele ajuda
a desintegração dos átomos. E em outros momentos, por exemplo, o da criação ou Mahavantara, ele rege o processo construtivo de integração e unificação dos átomos para um mundo criação. Já no Shiva Purana Ishvara, refere-se a um ser de natureza pura, conforme explicado na seção de grande dissolução, Mahapralaya. O ser, então aqui abre aspas, né? O ser, não possuindo forma própria, desejou criar, no decorrer de seu próprio esporte, Ou lila, uma forma própria auspiciosa, dotada de todo poder, qualidades e conhecimento. Uma forma que vai a todos os lugares, que tem todas as formas, que tudo vê, que é a causa de tudo, que deve ser respeitada por todos, que está no início de tudo, que tudo concede e que tudo santifica, deve ser criada. Então, desejou e, portanto, criou aquela forma de Ishvara de natureza pura. O ser original sem segundo, sem começo nem fim, que ilumina tudo, que está na forma de Chit, conhecimento puro, aquilo que é denominado Supremo Brahman, o onipresente e imorredouro, desaparecido. A forma manifesta do ser sem forma é Sadashiva. Estudiosos das eras antigas e seguintes cantaram sobre isso como Ishvara. Fecha aspas. Então aqui é importante que fique bem claro. Pela perspectiva Shaiva, Ishvara é utilizado como um epíteto para Shiva. E de acordo com o Shiva Purana, também vai ser utilizado para Vishnu e também para Shiva. Então a gente vai ler ali no Shiva Purana o seguinte: reverência a Vama, Vamarupa, Vamanitra, Agora, o grande Senhor, e o Vikata. Reverências a Tatpurusha, Anata, o antigo Purusha, o melhor poder dos 4 objetivos da vida, Vratim e Parameshtim. Obediência a você, Ishana, Ishvara, Brahman, da forma de Brahman, a alma suprema. Então, Ishvara vai ser tratado ainda como Mahishvara e Shankara, ou seja, aquele que é o Supremo Senhor e aquele que é o doador de toda a benevolência, de todo o bem, de toda a paz. Agora, de acordo com o Netratantra de Kishamaraja, que é um texto Shaiva do século IX, Ishvara é usado com o sentido de Senhor Divino. Então aqui faz parte dos textos tântricos em que Shiva está em diálogo com a sua consorte. Então vamos ver o que o próprio Shiva fala para Parvati a respeito de Ishvara. Quer dizer, na verdade ele não está falando sobre Ishvara, ele está falando sobre o Supremo. Porém, aqui eu deixo o conceito sânscrito que está na afirmação de Shiva para que fique claro qual é a palavra, qual é a frase que está sendo usada onde se faz referência a Ishvara. Então aqui no sânscrito eu faço a leitura. Essa é a força suprema. Isso é Amrit Supremo, o mais elevado dos esplendores. É a mais elevada luz da luz. O Senhor Divino, Ishvara Devam Ishvaram, é a causa suprema de todo o mundo. O Criador, apoiador e destruidor não são tão fortes assim. Este receptáculo de mantras é a palavra de todas as perfeições e características. Então veja que Ishvara
é apresentado como superior ao Criador, sustentador e transformador. Ou seja, em Ishvara, esses três têm o seu suporte, têm a sua causa. Então, de Ishvara surge Brahma, Vishnu e Shiva nestes aspectos de Criador, sustentador e destruidor. Agora, existe o Vaishnavismo. E no Vaishnavismo, a coisa é apresentada muito brevemente. Ishvara refere-se ao controlador supremo, Bhagavan, também um nome para superalma. Então, o que acontece? Todas as vezes, dentro do Vaishnavismo, que se está utilizando o termo Bhagavan, este termo faz referência a Ishvara. Horas, se Ishvara é Bhagavan, todas as vezes que fazem uma referência elogiosa a Krishna, ele é chamado de Bhagavan. Então, Krishna e Ishvara são o mesmo. Agora, nós temos ainda aqui a definição do Tantra Shakta. Ishvara é apresentado como aquele que rege entre as sobrancelhas, uma das muitas deidades assentadas por todo o corpo. Assim, ele é o comandante, o que em sânscrito é chamado Ajna. Então, se você quiser dizer onde está Ishvara no corpo, não em todas as escolas, mas em algumas escolas tântricas Shaktas, Ishvara, que é Shiva, está sentado no Ajna. Agora, temos mais uma definição aqui. Tanto no Vayu quanto no Skanda Purana. Então veja, não é tradição, agora é Shastra, escritura. Ishvara é reverenciado como o Senhor e é identificado com o fogo interno do yoga e disse que assume a forma física que nos tantras são apresentadas em número de 5 manifestações. Então, só para lembrar, né? Lá, Sankhya, etc., está falando do Ishvara sem corpo. Agora a gente está entrando no campo do Tantra e aí a gente já começa a falar de manifestações, né? As 5 manifestações de Deus, ou Ishvara, de acordo com os Pancharatra Shastras, são: a forma transcendental superabsoluta da qual emanam todas as outras. Vyuha. As 4 emanações hipostáticas Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna. Esse já é outro. Ah, é porque falou 4, eu achei que era uma Não, sequência. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Perdão. Perdão eu. Não. Eu te cortei. Mas é porque você pôs em negrito. Sim. Volta. Vamos voltar a esse? Vamos voltar. Vyuha. As 4 emanações hipostáticas Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna e Aniruddha, que tem função cósmica de projeção, preservação e transformação. Vibhava. Encarnações que aparecem de tempos em tempos para retificar e restaurar a harmonia e o equilíbrio do universo, como Rama, Krishna, etc. Então, só um pequeno comentário. Todas as vezes que nós fazemos referência a avataras são o Vibhava, okay? Ou seja, existe uma intenção em Ishvara, uma vontade, uma intenção. Por exemplo, auxiliar os seres viventes, porque estão mergulhados em sofrimento. Então essa intenção dele de auxiliar, este Bhava, torna-se uma entidade, um avatara. Desce e assume um corpo e faz acontecer o restabelecimento do Dharma. Antaryamin. A forma que habita todos os seres vivos. Archavatara.
o aparecimento por condescendência e amor em ícones que são feitos e consagrados de acordo com os rituais de Pancharatra. Aqui eu fiz a recitação errada. Archa Avatara. Ok? O que é isso? São as representações, são os murtis. Então, né? Quem assiste os vídeos do Shri Ramanashara, não do Mandir, mas do Ramanashara, lá do Ashram de Shri Ramana, vê que tem os pujas, né? E bate o sino e oferece um monte de coisa. O que é aquilo? Isso é o Archa Avatara. Até porque eu não quis entrar nesse âmbito, porque é muito vasto, mas Ishvara é considerado o espírito que habita dentro do Lingam. Então quando você tem aquela negra pedra fálica que dá símbolo para Shiva, tudo bem que eu falei negra pedra fálica, às vezes ela pode ser branca, né? Ela pode ter outra cor, mas de modo geral, né, a maioria delas são negras. Dentro do Lingam existe o espírito de Ishvara. Essa é a noção e por isso são feitos todos os procedimentos como o Abhisheka, né, os banhos sagrados com os diferentes elementos, as oferendas, oferenda de luzes, de incenso, etc. Então ainda tem mais este aspecto. O Ishvara é o que dá vida aos símbolos. Ele se faz presente nos símbolos. Muito bem, podemos dizer que tratam-se não de formas distintas de Ishvara. Melhor pensarmos em atividades distintas do Ishvara. Então, cada uma destas manifestações, não é que Ishvara tem um monte de corpo, embora também possa ser dito isso. Mas eu entendo que aqui nós estamos falando, na verdade, das emanações como atividades divinas que Ishvara executa. Então a gente pode dizer que, assim como este corpo possui uma essência ou alma que aparentemente escolhe as atividades que este corpo realizará, cuidando dele, purificando-o, protegendo-o da dor e da morte, todo o universo é o corpo de Ishvara. Ele é o seu soberano e protetor. Então, do mesmo jeito que você cuida desse corpo, entenda, tal como é embaixo é acima, né? Da filosofia de Hermes. Pois muito bem, então assim como nós não somos esse corpo, mas nós cuidamos desse corpo, e por vezes a gente até se identifica com ele, Ishvara também faz isso. Ele está cuidando de todo o universo. O governante supremo do universo, Deus, é, portanto, aplicado a todas as divindades este nome Ishvara. Mas principalmente, reforçamos aqui, designado por Shiva na aceitação mitológica e popular. Então, quando você escuta, por exemplo, Bhagavan dizer Ishvara escolhe do karma aquilo que melhor favorecerá a Jiva, você também poderia dizer Shiva escolhe o que de melhor favorecerá a Jiva. Ou Deus escolhe o que de melhor favorecerá a alma. Vamos ao Sankhya. Segundo os Sankhya's, Ishvara é o espírito liberado, finalizado, segundo Kapila, infinito, segundo Patanjali. Opa! Ishvara começa a ganhar uma outra forma. Todo Jiva Mukta é Ishvara. No Vedanta, Ishvara é o espírito infinito e universal, a causa e substância da criação. Quem participou da mentoria coletiva do Aitareya Upanishad vai lembrar, né? O Paramatma, o Espírito Supremo, ele emana uma entidade para depois essa entidade emanar os devatas, os deuses, a criação e assentar os devatas. Quem é esse que foi emanado do Paramatma e que depois emana os deuses e a criação? Ishvara, segundo a visão de Vedanta. Mas vocês, não sei se estão percebendo, mas Ishvara também foi nomeado
como aquele que emanou o primeiro. Ok? Ou seja, ele é anterior à concepção de Ishvara para o primeiro criador. Tá me lembrando muito a Santíssima Trindade. A gente pode dizer que sim. Assim, essa ideia de, né, tá tudo conectado. Na verdade, até vai mais próximo das concepções aborígenes, especialmente, acho que aqui da América do Norte, que fala de um grande mistério e de um grande espírito, né? Então, como a gente viu aqui numa citação, os três foram emanados do um. E Ishvara seria esse um, e não qualquer um dos três. Percebe? Então, a gente estaria falando do Deus dos deuses, ou de Deus. Por isso que ele foi tratado como luz das luzes. Luz da luz. Um nome de Shiva. Deixa eu colocar que eu voltei a fazer numerações aqui, porque eu fui pegando outras definições de outros dicionários não tão comprometidos com as filosofias que assim o apresentavam. Então agora Shiva, né, Ishvara está sendo tratado de uma forma um pouco mais técnica linguisticamente. Vamos dizer que agora a gente não está olhando para o sentido que é dado pelas tradições, mas pelo sentido geral aplicado pelos grandes eruditos da linguagem. Então, uma primeira definição é: Ishvara é um nome de Shiva, especialmente em um composto, quando a forma da divindade implícita é um lingam, como Vishveshvara, Someshvara, Rameshvara, etc. Isso porque existem vários templos na Índia onde existem os Shivalingas que são adorados pelos Shaivas. Mas a gente vai encontrar outros sentidos. Ishvara é poderoso, capacitado, rico, um rei, príncipe ou governante. Uma pessoa de grande valor e fama. Em certas culturas, era o termo usado para marido, assim como Ishvari para esposa. Também foi o epíteto para Kamadeva, o deus do amor, a versão hindu do Cupido. Um epíteto utilizado para todas as deusas hindus ou das Shaktis dos deuses. E o uso que mais nos interessa agora. Pois esse, para nós, é o principal. Ishvara é um epíteto usado para designar o mestre. O guru é Ishvara. E também é o epíteto para alma ou superalma. O Atman é Ishvara. Aqui se faz necessária uma citação de Bhagavan-ramana. Um devoto perguntou: a graça é necessária para a realização? E Bhagavan respondeu: visto que você, sendo um homem, agora entende que existe um poder superior que o guia, é devido à graça. A graça está dentro de você. Ishvaro Gururati Emeti. Ishvaro Gururatmeti. Ishvara, Guru e o Atman, ou Self, são sinônimos. Ou seja, de novo, quando é dito que Ishvara escolhe do armazém do subconsciente dos homens e das mulheres, aquilo que melhor favorecerá, você vai entender que o Atman escolhe aquilo que melhor favorecerá, ou o Guru escolhe aquilo que melhor favorecerá. Dos 30 versos sobre a realidade, Bhagavan afirma no verso 24 que entre o Jiva, o indivíduo, e Ishvara, a unidade, há uma diferença apenas com respeito ao corpo e ao intelecto, corpus denso e sutil. Mas do ponto de vista da verdadeira natureza, somente a realidade absoluta existe.
Muito bem. Ou seja, Ishvara não está em algum lugar distante, sentado num trono, como o chefe cósmico de todos os sóis, planetas, estrelas e demais corpos celestes, cuidando da vida de cada ínfima criatura espalhada pelas vastas miríades de mundos infinitos. Ele é o vidente dentro de cada criatura, sendo um e o mesmo em todos. Em certo diálogo com o sábio, Bhagavan nos fala não apenas de Ishvara escolhendo nosso karma, ou seja, determinando desde dentro o que nos vai suceder. Ele exerce outro trabalho, sobremodo importante. Vamos ouvir o que Bhagavan revelou. O Shushupti é o estado de sono profundo, no qual o Jiva, no aspecto Prajna, e o Senhor, no aspecto Ishvara, permanecendo juntos no estame do coração lótus, experimentam a bem-aventurança do Supremo por meio da sutil avidya, ignorância. Assim como uma galinha, depois de vagar durante o dia, chama os filhotes, envolve-os sob suas asas e vai descansar durante a noite, assim também o ser sutil, após terminar as experiências do Jagrat e Swapna, entra com as impressões reunidas durante esses estados no corpo causal, que é composto de ignorância, Anandamaya Kosha, caracterizado por Tamaguna, denotado pela letra M e presidido pela divindade Rudra. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que quem é responsável pelo sono profundo, que é um gozo em avarana, ou seja, um gozo velado, é Ishvara em nós. Então, assim como a galinha canta, balança as asinhas e chama os pintinhos e todos vêm para debaixo dela e dormem ali, Ishvara, que comanda o sono profundo, traz todas as impressões. Se ele não fizesse isso, a gente não pararia nunca, porque essa mente não para. Então, Ishvara, ele é o responsável por isso. Portanto, até o sono que você sente está determinado por Ishvara. E ele vai cumprir esta tarefa, que é, sobremodo, importante também. Por quê? Porque trata-se de um gozo. Então, esse poder de atração que o sono exerce sobre nós, de fato, é de Ishvara. Eu ia dizer de Indra. E porque, na verdade, quando nós vamos falar das divindades, todas elas são aspectos de Ishvara. São Ishvara cumprindo determinadas tarefas. Por exemplo, o aspecto de Svapina, do sonhar. É Ishvara, como Varuna, que comanda esse campo de experimentação. Assim como Indra rege a vigília e não deixa de ser Ishvara em nós na forma do testemunho. Portanto, não é só que nós compartilhamos o Atman com o Ishvara. De certa forma, não tem como você dizer que você compartilha o Atman com o Ishvara, porque só há o Atman. E como o Atman é Ishvara e Ishvara é o Atman, tanto faz se você o chama de Ishvara, de Idandra, de Shiva ou de Atman, ou mesmo Bhagavan. Aqui ele vai executar essa tarefa de recolher, né? Ele é caracterizado por Tamoguna, no caso do sono profundo,
Né, gente? A gente não pode demonizar tamas. Toda hora a gente fala, porque aquilo que é tamásico é ruim. Mas, gente, se não existisse tamas guna, a gente sequer conseguiria parar o nosso corpo para meditar. É tamas guna, no seu aspecto puro, que faz com que a gente possa experimentar estabilidade. Então, é aqui no sono profundo que nós vemos que Tamaguna também é importante, pelo menos relativamente, dentro deste mundo relativo. Ok? Ele é também denotado pela letra M. Como assim denotado pela letra M? Aonde está essa letra M? No A, no U e no M, que formam o pranava Om. Então, no M nós encontramos o significado do sono profundo, que é também presidido pela divindade Rudra. Horas, mas calma lá. É presidido por Rudra? Quem é Rudra? Rudra não é o nome de uma divindade védica? Sim. Essa divindade védica antes chamou Pashupati e depois ela recebeu outro nome, mais conhecido, mais popular, que é Shiva. Quem goza no sono profundo é Shiva, que é Ishvara. Não há distinções. Ishvara é Deus, é Pai, é Mãe Suprema, é o Guru, é o Ser. Lemos nos Cartas do Shri Ramanashram. Ontem, um hindu perguntou a Bhagavan: é Omkara um nome de Ishvara? E Bhagavan disse: Omkara é Ishvara. Ishvara é Omkara. Isso significa que o próprio Omkara é o Swarupam, o verdadeiro eu. Há quem diga que o próprio Swarupam é Omkara. Há quem diga que é Shakti. Alguns dizem que é Jesus. Outros dizem que é Alá. Seja qual for o nome que se dá, a coisa que está lá é apenas um. O questionador perguntou novamente: mas, antes de tudo, devemos encontrar um guru que possa nos dar prática suficiente e assim nos capacitar a nos livrarmos desses gunas, não devemos? E Bhagavan respondeu: se tivermos o empenho de nos livrar dessas qualidades, não poderemos encontrar um guru? Devemos primeiro ter o desejo de nos livrar delas. Assim que tivermos isso, o próprio guru virá, procurando por nós, ou ele irá de alguma forma atrair-nos para si mesmo. O guru estará sempre alerta e vigiando-nos. O próprio Ishvara mostrará ao guru. Quem mais cuidará do bem-estar dos filhos, exceto o próprio pai? Ele está sempre conosco, ao nosso redor. Ele nos protege, como um pássaro protege seus ovos, chocando sob o abrigo de suas asas. Mas devemos ter fé de todo o coração nele. Certamente, isso é tudo o que nós precisamos saber. Despertar e manter a fé de coração nele, quer chamemo-lo Ishvara, Shiva, Swarupa, Atman, Bhagavan, Ram, Ramana, não importa. Manter fé de coração, Shraddha, naquele que criou, sustenta e reabsorverá todo este universo manifesto, este infinito universo. Nós agradecemos profundamente o pedido que a irmã nos fez, um vídeo talvez um tanto longo, mas um dos mais longos aqui de respostas, mas esperamos de coração que todo este compêndio de informações possa minimamente trazer alegria aos corações.
e, de certa forma, erradicar de uma vez por todas, talvez, essa dicotomia aparente entre determinismo e livre-arbítrio. Porque se Ishvara está dentro de nós, se grande Ishvara é aquele que faz todas as escolhas, não há por que existir nenhuma dicotomia. O que nós entendemos como escolhas pessoais são as escolhas desta luz dentro de nós, para o nosso melhor, sempre. Ó oceano de misericórdia e graça, volvei seu olhar sobre nós. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.